Olá, é muito bom ter você aqui no Mulher Real e o programa de hoje está imperdível. Vamos conversar com Bruna Martins sobre os desafios da maternidade e como vencê-los. Então fique ligado porque o programa já está no ar. Hoje vamos falar sobre esse momento tão lindo, mas ao mesmo tempo desafiador que é a maternidade. E para dividir conosco suas experiências, Bruna Martins, que conseguiu encontrar um equilíbrio, está aqui e nos fala agora sobre este tema. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada por estar aqui e dividir conosco essas experiências que nós queremos saber. Eu que agradeço, pastora. É uma alegria estar aqui. Ô, Bruna, a gente viveu essa intensidade de maternidade. Estamos vivendo, né? Continuamos vivendo. E falando aqui como mãe, sabendo que é um momento realmente que é muito esperado, é lindo você olhar para o seu filho, mas entender que muitas vezes um desequilíbrio entra dentro da nossa casa, a gente às vezes não sabe para onde vai, o que fazer, e tudo muito novo, chega uma criança e a gente tem que dar atenção, ao mesmo tempo tem uma casa para arrumar, um marido, né? O convívio com outras pessoas, as amizades e tudo fica assim, de perna para o ar. Então, conhecendo um pouco da sua história, eu queria que você dividisse conosco um pouco desse equilíbrio, mas também falar um pouquinho para a gente como realmente é desafiador, porque é interessante a gente escutar, né? A gente como mãe escutar da outra falando assim, você está vivendo a mesma coisa. É verdade. Não é? E é justamente isso, né? Eu tenho 5 anos de casada e fui ter minha filha com 3 anos de casamento. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu já estava adaptando, né, nessa rotina, né, de casados e estava tudo bem. Sim. Quando chega a Sara, realmente as coisas, né, saíram um pouco. Claro. Né, do eixo, porque Sim. eu tinha que aprender agora, né, a organizar todas essas coisas. Né? Minha família não mora na cidade, né, Sim. que eu resido, nem é do meu esposo. Então, assim, era eu, meu esposo e minha filha, né, para aprender, né, a adaptar todas as coisas novamente. É verdade. Né? Então, assim, foi muito desafiador. Com certeza. E, para mim, sabe, era uma cobrança, sabe, desde o início, porque eu queria que a minha filha, ela crescesse num ambiente que tivesse ordem. Sim. Né? Nós sabemos que a ordem é um dos 4 pilares da educação das crianças. Sim. Né? Temos aí a alimentação, o sono, a higiene e a ordem. Olha. Né? Então, eu queria colocar uma rotina, né? Eu estudei muito durante a gestação, apesar de que a gente estuda, mas quando vem, né, o bebê... prática... A gente vê que a gente não está sabendo nada e que a gente precisa aprender ali, adaptar com aquela criança, né? A criança também se adaptar a nós. Com certeza. Né? Então, assim, saiu um pouco, né, do eixo, né? E eu tive que buscar isso. Sabe, uma palavra que fala muito ao meu coração, né? Tito 2, 4 e 5. Né, que fala, né, para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, né, a amar seus filhos e seus maridos, a serem modestas, né, puras, operosas donas de casa, submissas aos seus maridos, para que a palavra do Senhor não fosse blasfemada. Né, então, tinha esse temor no meu coração, para não deixar a palavra do Senhor ser blasfemada por minha causa. Sim. Né, eu queria glorificá-lo. Sabe? Para que meus filhos crescessem nesse ambiente, para que meus filhos conhecessem o Senhor e que vivessem para a glória dele também. Né? Então, eu comecei a buscar, sabe, esse planejamento, né, para ver se eu conseguia organizar a rotina. Né? Eu tinha também a necessidade de estar com a minha filha. Sim. Eu queria tempo, não só, né, para amamentar, para cuidar dela, né, das necessidades básicas dela, mas eu queria também vê-la crescer. Um tempo de qualidade, né? Isso, ter um tempo de qualidade com ela, né? Brincar, ler, né? Então, assim, a leitura em voz alta para criança é excelente, né? Desde a barriga. Olha aí. Né? Então, eu queria ter esse tempo com ela. Né? E, ao mesmo tempo, tinha todos os afazeres da casa. Né? Tinha um esposo que
eu acho importante, né, a mulher não esquecer disso. Amém. Porque às vezes foca tanto, sabe, naquela criança que deixa de ser esposa. É verdade. Sabe? E eu não queria, hora nenhuma, deixar disso, né? Então, eu queria adaptar todas as coisas. Eu queria ter um tempo com a minha criança, Sim. né? Aprender com ela, né? Ter um tempo com meu esposo, Sim. né? Conseguir cuidar do meu lar, gerir bem meu lar. Sim. E ter um tempo para mim também, porque eu trabalhava, né? Então eu abri mão, né, da minha profissão para estar em casa. Né? Essa foi uma escolha minha, né? Não sei se voltarei, né, a trabalhar. Por enquanto eu estou focada nisso, né? No meu lar. E quando eu chegava, né? Eu chegava por volta de 6, 6h30. Então eu tomava um café, tomava um banho, deitava no sofá e ia ler um livro, porque esse era o meu momento. Né? Nem que seja 15 minutinhos, certo. eu tinha que espairecer. Né? Então, era um tempo de relaxamento que eu tinha e que eu não estava tendo mais. Né? Então, eu comecei a sentir falta disso, né? Porque é importante, né, a gente ter esse tempo, né, para espairecer, para a gente colocar a mente no lugar, para a gente estar bem, para cuidar dos nossos. É verdade. Né? Então, eu queria esse tempo, sabe? E eu tive essa dificuldade no início. Sim, eu acho todas nós. É verdade. Então, assim, eu tinha que me adaptar. Sabe? Se Deus colocou, né, a vida da Sara, né, na minha mão, né, na mão do meu esposo, é porque eu dava conta. Amém. Sabe? Ele me capacitava para isso todos os dias. Né? E a cada etapa, cada nível que ela vai avançando, os desafios são outros. Totalmente. Né? Vai passando de fase. Quando passa de fase, fica mais difícil. É vencendo uma fase e chegando outra. É verdade. Né? Então, assim, a rotina, né, da mulher, né, que é mãe, ela vai se adaptando sempre. Está em constante adaptação. É verdade. Né? Então, eu queria isso, sabe? De estar com ela, de ter esse momento. Desfrutar de todos os momentos, desfrutar de tudo. E estar bem emocionalmente para cuidar do meu lar. Sim. Né? E aí, como que foi chegar, assim, nesse processo de entender, assim, eu posso chegar nesse equilíbrio? Porque, às vezes, tem mães aqui nos assistindo e pensando assim, meu Deus, eu quero isso tudo, mas eu não consigo. Será que tem como chegar nesse patamar? Mesmo que a gente sabe que a maternidade é oscila muito, né? Mas entender que eu posso ter o meu momento, eu tenho que cuidar da minha casa, eu posso ter tempo de qualidade com meus filhos. Mas e aí, minha filha, a gente está querendo saber tudo. Então, a primeira coisa é entender, sabe, o chamado. Porque ser mãe é um chamado de Deus. Né? O nosso propósito, né, é cuidar do nosso lar. E se Deus nos deu, Ele nos capacita. Amém. Sabe? E é entender que os filhos são bênção do Senhor. Amém. Sabe? Eles não são um peso. Amém. Eles não veio atrapalhar você a cumprir o seu papel. Sim. Eles são o seu papel. Amém. Sabe? Então, é entender justamente isso. Que se Deus colocou na sua mão, é porque Ele te capacita. Amém, amém. Né? Então, quando eu enxerguei isso, né? A gente estava lá, né, e tentando adaptar com aquele bebê ainda no puerpério. Né? Então, assim, eu comecei a enxergar, falei assim, não, Deus me deu a Sara e ela foi uma criança, assim, muito desejada. Né? Não que os outros filhos, que às vezes muitos filhos, né, não foram desejados, né? Às vezes não pelos pais, mas Deus desejou aquela criança, porque é Deus quem sopra a vida. Né? Então, se Deus colocou aquela criança na sua vida, é porque você consegue. Né? E quando você entende isso, só falta o meio. Sabe? E eu vi uma frase uma vez que me impactou tanto, que toda vontade encontra um meio. Se você tem uma vontade, sabe? Se você tem vontade de dar conta, se você entendeu que esse é o seu papel e você tem vontade, sabe? Você encontra um meio. E essa é a diferença, sabe, do amadurecimento. Porque pessoas que não são maduras, pessoas imaturas, elas sentam e choram. Eu não dou conta, eu não vou sair dessa situação, eu não sei lidar com os meus filhos. Agora, quando a pessoa ela é uma pessoa madura, ela não se desespera. Pode se desesperar num momento, mas ela consegue voltar, ela consegue, de novo, colocar a cabeça no lugar
e encontrar um meio para sair dali. Amém. Né? Então, no caso, eu fiquei alguns dias, né, sentindo falta e sentindo frustração por não poder ter o meu momento. Né? Então, eu tive esse momento de frustração, Sim. né? Chorei algumas vezes, né? Claro. Que eu acho que isso na maternidade é normal. Tranquilo, isso é normal. Então, eu chorei algumas vezes, mas eu falei assim, eu não posso ficar chorando. Porque se eu ficar chorando, esse problema não se resolve. Sim. Eu precisei encontrar um meio. Né? Foi aí que eu comecei a me organizar, a planejar, e tem dado muito certo, porque agora eu consigo encontrar, sabe, esse meio, né, para chegar no meu fim, sabe, que é gerir o meu lar, a minha casa e ter um tempo com os meus. Sim, a gente vai querer que você fale assim com detalhes, né, sobre esse meio que foi encontrado, mas realmente reafirmando isso, sabe? É interessante quando a gente primeiro entende que nossos filhos não são peso. Isso. Né, que a Sara não é um peso, que o Theo não é um peso, que a Clara não é e que é presente de Deus. Isso já traz uma leveza e que a nossa missão é a vida deles, né? E isso, assim, foi, assim, libertador, Bruna. Foi libertador, porque muitas vezes a gente fica comparando estações e a gente não quer viver um novo ciclo, né? Mas a gente quer saber desse equilíbrio também, tá? Desse método aí. Então, e nessa, né, quando nós estamos dispostos, né, Deus, Ele é o maior interessado, né, porque Ele deu o filho e Ele é o maior interessado que você eduque bem a criança, né? Ele te deu um marido, então Ele quer que você tenha um casamento saudável, um casamento para a glória dEle. Amém. Então, quando nós nos dispomos, Deus, Ele nos dá ferramentas, né? E no caso eu estava, né, buscando por isso, né? E Deus me apresentou uma ferramenta. E o que é a ferramenta? Né? A ferramenta é tudo aquilo que vai te facilitar o trabalho. Sim. Né? Se você precisa furar uma parede, você pode até furar sem uma furadeira. Sim. Você vai gastar mais tempo, né? Maior vai ser o seu esforço. Sim. E o trabalho pode ser que não fique tão bonito, né? Agora, com a furadeira, rapidinho você fura e tem um trabalho excelente, sem muito esforço. E o método é justamente isso, é uma ferramenta. Né? Então, quando eu estava, né, ansiando por isso, né, buscando em Deus, Deus vem me apresentando essa ferramenta, né? É um método, ele chama Fly Lady. Você encontra ele facilmente na internet, né? Os passos explicando ele. E esse método, ele consiste em 3 pilares, basicamente. O primeiro são os baby steps. A tradução significa passinhos de bebê, né? Por quê? Quando a pessoa quer um método de organização, ela quer porque as coisas não estão grandes coisas. Né? Está precisando, está precisando, não está bem. Então, e muitas das vezes, por que não está bem? É porque a pessoa criou hábitos ruins, né? Então, a pessoa, ela vem caminhando, né, ao longo da vida em cima de hábitos ruins. Entendi. Então, esses baby steps, eles vêm trazendo novos hábitos, implementando bons hábitos. Que legal. São 31 baby steps que a pessoa vai, ao longo do mês, implementando. Olha. Né? Então, são hábitos para você implementar. E nisso, quando você vai caminhando nesses baby steps, o que acontece? Ao pouco, você monta uma rotina. Olha. E a rotina é assim, quanto mais você faz, mais rápido você executa. Né? Então, você acostuma com aquilo, igual dirigir. Né? No início, você fica preocupado. Retrovisor, seta, marcha. Depois, você nem pensa mais. Você não percebe mais o que você está fazendo. E o método é isso. Olha. Né? Por exemplo, de baby steps. Né? Vista-se completamente. Porque a gente pensa que o baby step ele vai só organizar a sua casa. Mas, na verdade, ele vem mudando todas as coisas, sabe? Para que você esteja até mais disposta. O vista-se completamente é porque muitas mulheres, elas levantam e já vai fazendo as coisas e de pijama, e fica de pijama o dia todo. E o seu cérebro não entende que o dia começou. Então, você vai fazer tarefas de forma preguiçosa. É verdade. No final do dia, você vai olhar, você às vezes apagou vários incêndios em alguns lugares, mas você não teve um trabalho produtivo. E a sensação que você não fez nada. Isso, não é você não fez nada e você está cansada, exausta, né? Porque é um trabalho preguiçoso. Sabe? Na palavra do Senhor, em Provérbios, fala que o preguiçoso deseja muitas coisas e nada alcança. É verdade. Mas o diligente tem os seus desejos satisfeitos. Amém.
né? O trabalho diligente, ele é diferente do trabalho preguiçoso, sabe? O trabalho diligente é aquele com disciplina, com foco, Sim. que alcança. Sim. Né? E quando a mulher, ela se levanta, ela vai no banheiro, tem a sua higiene pessoal, passa um protetor solar, né? Um hidratante, coloca uma roupa, coloca até sapatos de amarrar, porque aí evita, né, de parar no sofá e deitar, né? Se jogar no meio do dia. Então, quando a pessoa se veste, sabe? Ela já levanta, se prepara, né? Ela já levanta com a postura, eu vou vencer meu dia. É verdade. Sabe? Então, esse baby step fala isso, vista-se, né, para começar. É uma coisa simples, mas faz uma mudança muito grande na gente. Sim, e até quando a gente está vivendo essa maternidade, essa preparação, mesmo que você vai ficar em casa, né? É verdade. Vamos falar assim, isso te dá um novo ânimo. É verdade. Porque isso pode ser ampliado para todas essas áreas, né, Bruna? Isso. E outra coisa, seus filhos, sabe? Você tem que passar uma imagem para eles. É verdade. Que imagem você vai passar? De desleixo ou de zelo? Né? Então, que ambiente você vai criar seu filho? É verdade. Né? Então, assim, não vista-se completamente, eu visto muito eu legal. E a minha filha. Né? Ela tira o pijaminha antes de sair do quarto. É verdade. Né? Então, assim, é essa questão do zelo com a criança. Né? E que marido também não gosta de chegar em casa e pegar uma mulher arrumada. Né? Verdade. Porque, às vezes, gente, o esposo ele tem contato com tantas mulheres arrumadas na rua, no serviço. Né? E quando chega em casa, tadinho do marido, de encontrar a mulher, né, com o cabelo todo desgrenhado, de pijama ainda, né? E às vezes essa mulher vai reclamar 1000 coisas com o marido, né, do dia, o que aconteceu e tal. Mas né? porque teve essa rotina pesada, desgastante e que precisou de uma posição. Isso. E repare, quando você está bem arrumada, bem vestida, até seu tom de voz muda. Tudo muda. Tudo muda. Então, até para você chamar a atenção do seu filho, você vai chamar com mais, sabe, com mais pose. Mais plena. Mais plena. Porque não combina uma mulher vestida, linda, gritando. Né? Então, assim, até o seu comportamento muda. É verdade. Né? Então, esse baby step é ótimo. Né? Outros baby steps que eu acho interessantes são os baby steps de cronômetro. Sabe? Tipo, você pode fazer qualquer coisa em 15 minutos. Esse é um baby step. Por quê? Muitas tarefas a gente vai procrastinando porque, isso demora, isso é difícil, eu não tenho tempo para fazer isso agora. É verdade. Quando você fala, vou colocar o cronômetro, 15 minutos. Se terminar, terminou. Se não terminou, no outro dia eu termino. E dá esse pontapé inicial. Você vai ver que você consegue fazer muitas coisas em 15 minutos, coisas que você nem imaginava que conseguiria. Né? E outra coisa, às vezes a tarefa realmente gasta mais tempo. Mas já que eu comecei, já iniciei, então eu vou continuar. Vou terminar. Às vezes você não vai ter tempo para terminar também. Mas já está em bom andamento. No outro dia, você coloca mais 15 minutos e faz. Gente, é muito libertador, Bruno. Outro baby step interessantíssimo, né? Faça sua pia brilhar. Por quê? Muita gente já está cansado, né? Então, depois da janta, quero descansar e deixa a pia lá. Deixa para o outro dia, né? No outro dia. No outro dia, você acorda, você olha aquela pia... Você já começa mal. Nossa, sabe? Seu dia parece que está tão pesado, tão atarefado. É verdade. E agora, quando você se esforçou um pouquinho, e você vai ver que às vezes em 15 minutos, meia hora, você limpou sua cozinha. Você acorda de manhã com a pia sorrindo pra você. É verdade. Sabe? Te dá um novo ânimo mesmo. Te dá um novo ânimo. Então, se você tinha 1000 tarefas, sabe, parece que o seu dia tá tranquilo. Sim, eu já vi muito assim, quando para você dar uma organizada antes de dormir, não é faxina, mas é essa organizada de 15 minutos, porque o outro dia, o seu outro dia vai se tornar completamente diferente. Você vai iniciar de forma mais produtiva. Isso. Tem até um baby step, que é de cronômetro também, ele é de 2 minutos. E você faz 2 minutos de manhã e 2 antes de deitar. Né? Que é você eliminar os hotspots. Hotspots são superfícies normalmente planas. Sabe que você chega da rua, você coloca a carteira, a chave, a conta que você pegou... ficam fora do lugar. A conta que você pegou ali na caixinha de correio e coloca no painel da sala. A gente sempre tem um lugar que a gente acumula, não é isso? Então, esses são os hotspots, né? Os pontos quentes ali, que a gente, em 2 minutos, a gente vai passar pela casa eliminando os hotspots. Então, gente, se você fez sua pia brilhar, se você eliminou os hotspots, sua casa já está outro nível. É verdade. Né? Muda mesmo. E quanto você gastou de tempo até aí? 19 minutos, né?
15 com mais 4. E a gente fala assim, nossa, eu preciso de 3 horas no mínimo para fazer isso. Não. Com criança, né, com todos os afazeres, e aí a gente começa a ter uma visão diferente. Isso, em uma soneca da criança você já eliminou seus hotspots, sua pia tá brilhando, você leu aquele livro que estava procrastinando, alguma coisa Ou assim. até começou. Eu lembro que quando o Theo era bem pequenininho, eu pegava assim, nas sonecas dele, eu só vou colocar uma meta. 10 minutos eu vou ler um pedaço. Aí fui lendo, até conseguir acabar um livro. Pois é. E no final do ano, se você fizer isso, no final do ano você leu vários livros. É verdade. Né? Então, esse é um dos pilares, né? Que é de colocar ali hábitos bons. Sim. Né? São 31. Eu tenho até postado nas minhas redes sociais, tenho postado. Sim. E tem o outro pilar, que é a divisão da casa. Por quê? Lá em casa tinha o dia da faxina. Era o sábado. A maioria das pessoas fazem isso, né? O dia do faxinão. Aquele dia que você vai trabalhar o dia todo, vai chegar exausta e vai ficar tarefas ainda que você não fez. Isso, fica sempre para trás. Então, quando você divide em zonas a sua casa, que legal. O que você faz? Cada semana, você limpa uma zona, sabe? Então, ali facilita, em vez de ter o dia da faxinão. Sim. Sabe? Aí facilita demais. Bruna, mas isso vai trazendo uma leveza do dia a dia, né? Tirando até pressão de cima de nós, porque nós queremos, assim, que a casa sempre esteja ultra organizada, mas são etapas. Então, você tem aquele tempo que você fez aquilo ali, você já se organizou aquilo ali, vai trazendo um ânimo e a casa vai se mantendo, você vai tendo o seu tempo. E são pequenos tempos, né? Coisas pequenas que vão acontecendo para que a gente venha ter esse equilíbrio como um todo, né? Isso ampliou totalmente a nossa visão e mostrando realmente, assim, que depende de nós também. É verdade. Eu sei que tem muito cansaço, o nosso corpo, nossa mente, mas se a gente focar, muita coisa a gente vai conseguindo vivenciar e a gente vai viver coisas maiores também, né? A gente vai receber mais, a gente vai ter tempo de se cuidar mais, a gente vai ter tempo de qualidade com o marido e a gente começa a tirar somente aquela pressão de cima de nós, né? Mas, Bruna, você não acredita, o programa já está acabando. Nossa! Eu acho que você vai ter que vir aqui para nos ensinar já algo voltado para essa área, né, mulheres? A gente tem que trazer ela novamente aqui, porque isso foi muito interessante. Porque não só para as mamães, né, para a maternidade, para conseguir um equilíbrio, mas também para todas as mulheres. Mas, Bruna, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Por ter nos ensinado, por continuar nos ensinando. Deus continue te usando de uma forma tremenda, viu? Amém. O nosso programa chegou ao final, mas na próxima quarta tem muito mais para você. Obrigada pela companhia, Deus te abençoe e até lá.